Na verdade, as duas etapas não são fáceis, porque a gente chega no extremo. Então, o off tem que empurrar a comida, tem que comer, e tu vai chegando num momento que tu satura. Ué? Ah, viado. Cadê teu microfone, viado? Ué? Fala, galera do canal. Hoje a gente está aqui então para sanar algumas dúvidas. Fiz uma enquete tempo atrás aí no Instagram, o pessoal mandou algumas perguntas na caixinha de perguntas. Então hoje eu vou estar respondendo elas aqui no canal do YouTube, tá? Vamos pegar aqui então para ver. Não preciso nem olhar, a maior pergunta era o que eu tomava. Ciclo, preparação, cut, off, né? Deixa eu pegar aqui a lista. É isso aí. Então, meu ciclo geralmente que a gente utilizava para as preparações em off era muito pouco. Geralmente era manantado, masteron e utilizava também até de propionato junto. Aí ia subindo, né? Conforme ia subindo também a alimentação, a gente entrava já com NPP e mantinha somente isso, tá? Ficava nessa, uma dosagem também bem baixa, 300 de NPP, 300 de Masteron, 500 de Anantato, 200 de propionato. Essa era a dosagem. E eu gosto muito do Hemogenin pré-treino também, para dar um gás no treino. Então eu utilizava às vezes o Hemogenin, uma 100mg no máximo. Nunca passei disso, pré-treino. Esse era o meu ciclo de off, tá? O anterior. Aí pro campeonato a gente entrou já tirando NPP, ficou com o mesmo de texto, 500 de texto, 200 de propionato, e entrou a trem, Masteron e Stun. Esse era o meu ciclo, tá? Então era de trem 300mg, Masteron 300, texto a mesma coisa, também 500 e 200 de prop. O Stun em cápsula, 60 cápsulas por dia. 60 cápsulas não, 60mg por dia. Pô, 60 cápsulas por dia. Aí é da merda. Quanto é que dava? Aí é da merda. 5 vezes 60? 5 vezes... 5 vezes 6 dá... 10mg cada cápsula. É 10? Ah, então, porra. Ia dar 600? Porra, ia dar 600 gramas. Aí é da merda. É isso? Aí é da merda. É da Mas mais enfim, era isso de Stun, 60mg. E Stun injetável também 50mg dia. Isso aí. Era isso que eu usava na preparação. Aí, conforme a gente ia chegando próximo, aumentava um pouco a dosagem, baixava um pouco a texto e ia subindo. Tremo, Masteron, era todo dia já no final. E aí depois tirava tudo e ficava só com cápsula, né? Aí a gente entrava com Super Drogo, né, que para dar uma potência a mais nos treinos ali, que no final tu fica morto. E é isso, pessoal. Ali, para secar também, de hormônio era isso, mas para secar também eu utilizava muito o nosso famoso pulmonil ou clenbuterol. 2 ml a cada 3, 4 dias aumentava 1, até chegar a 6, mas era isso que eu mantinha. Aí eu usava sempre pré-cardio ali, eu acordava, cardio em jejum. Era clenbuterol, T3 e T4. Assim, é o básico, né? O básico de atleta que tem o mínimo básico para se manter. E utilizando disso também, eu incluí o GH4I, que era da farmácia. Utilizava sempre no cardio em jejum, utilizava 4I. Era isso que eu usava. Para algumas pessoas vai ser muita coisa, mas para um atleta de ponta hoje, quer bater de frente nível pro, é pouca coisa, gente. Vocês não têm noção, tem galera usando em mais de 16 UI por dia, de GH. Por isso que fala, pô, gasto 40 mil na preparação. Lógico, né? O cara bota GH, joga peptídeo, joga intralex, joga não sei o que, não sabe nem o efeito do negócio, usa de tudo, sabe? Eu realmente usei sempre só o básico, sabe? O peptídeo não usei nenhum até hoje, mantive só nisso, no máximo GH e às vezes ainda, quando eu conseguia me manter, tá?
Mas é isso, cara. A gente falava até antigamente, nas minhas antigas preparações, o GH de pobre que é trem. Então assim, vamos usar trem que é o GH de pobre. Trem com estano, o cara fica do avesso. Claro, né? Não consegue nem virar cotovelo aqui, chega a ringir. Ah, tá terrível, inflamado, né? Mas é isso, galera. Eu utilizava muito cardio, muito treino pesado. Geralmente minhas preparações últimas ali foi 2 treinos por dia. Numa do Arnold Class, que foi para mim a mais difícil. Fazia 2 treinos e fazia 3 cardios. Então assim, cardio em jejum, depois do cardio treino. Voltava para casa, comia, de tarde treino, cardio depois do treino. Aí à noite antes de dormir mais um cardio. Então assim, foi bem cansativo, bem cansativo. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu sou da seguinte opinião: tu tem um coach, tu tem alguém que te acompanha, cara, só pega e faz. Só isso. Senão tu não contrata o cara. E eu sou do tipo assim que não sou atleta também que fica trocando de coach, deu um negocinho que trocou de coach, não. Gosto de manter e até para conhecer o trabalho, às vezes o coach demora, até eu preparo algumas pessoas, tu tem que conhecer a pessoa primeiro, né, sentir o que ela quer também, entender como ela faz o trabalho e o que dá de certo com o organismo dela, tanto em alimentação, hormônio, né, cada pessoa... Como o corpo dela responde. Exato, também, né, então, assim, depende, tudo isso depende. Muitas vezes é o atleta em si que não está fazendo, sabe, às vezes não é só o coach. Então assim, eu tive só 2 coaches até hoje, que foi o Jason Luiz. A gente teve muitas conquistas juntos, foi em 2015 que eu comecei a competir. E eu conheci ele num campeonato que eu fui sozinho, eu me preparava sozinho. Eu fui no campeonato e ganhei até de um atleta que era dele. Ele me chamou no Facebook, na época não tinha nem Instagram. E... como é que tu subiu sozinho? Eu subi sozinho, ninguém me ajudou e tal. Olhava na internet, pesquisava, estudava, né? E aí ele me fez uma proposta: eu posso te preparar, vai ter o Mr. Santos. E aí foi quando a gente foi para o Mr. Santos 2016. Eu ganhei na minha categoria júnior e depois até 90 kg, na sênior. Ainda não existia NPC, então era FBB. E aí eu fui para o overall. O overall daí tinha o Cariani no overall, tinha uma galera lá, tem uns conhecidos. Caio Bonfim também, lembro dele, eu acho que ele está na Classic agora. E aí eu não levei o overall, mas foi por pouco. Tem foto até no meu Instagram, se pesquisar lá. Tem o Cariani do lado lá. E o Cariani foi o campeão overall, em 2016. Mas eu fiquei muito feliz e realizado, porque eu tinha 21 anos, 22, 22. E eu ganhei a Júnior, tinha mais de 20 atletas na Júnior. Na Sênior eu tinha quase 30. Então, assim, era galera que já era, assim, casca grossa, competia há 15, 10 anos. Então, eu começando ali, para mim, foi uma experiência única, vai ficar guardada na vida. E depois desse coach, eu parei em 2018, a gente não teve mais contato, ele acabou deixando de lado, foi viver a vida dele empresarial só. E foi em 2023, eu estava treinando na Ironberg, e o pessoal da Max apareceu lá. Tava o Zanca, o Nescau. Tá todo mundo, né? Tava o Cariani, ele tava lá no dia. Tava o Horse, tava no dia. O Balestrini, o Correia também. Normal, Correia era daqui? Correia morava aqui, né? E eu acho que era esses, né? E eu queria tirar uma foto com o Zanca. Porra, sempre acompanhei o trabalho dele aí desde o início, porra. E o bicho vai na força de vontade ali, e aí eu queria tirar uma foto com ele. E quando ele viu o Big, ele... De que caverna tu saiu? É uma frase que ficou na minha mente. O Big tava meio envergonhado assim pra falar com os caras. Mas, cara, eu fiquei tipo, mano... E foi a melhor coisa que a gente fez, né? Eu conheci o Zanca ali, não conheci ele pessoalmente. O pessoal ninguém te conhece, a gente olha pelo canal, YouTube, vídeo, a gente acha que é até da família, né? Mas, pô, eles são seres humanos que nem a gente, estão ali fazendo o trabalho deles. Aí, pô, não vou atrapalhar o cara, tava treinando. A gente esperou ele acabar o treino. Falou, pode tirar uma foto, não sei o quê. Aí, cara, já ele falou, pô, onde é que tu veio, cara, tá gigante, não sei o quê. E a gente conversou ali, trocou uma ideia e a gente ficou de treinar junto, ele ia gravar pro canal dele. Aí não rolou porque ele teve muita coisa para fazer, ele tinha campeonato, preparação, teve que viajar.
Ele mandou mensagem pra mim, cara, me desculpa, não sei o que, não consegui fazer um treino. Eu até mandei, não tem problema, né? Se um dia for pra São Paulo, outro vim de novo pra cá, a gente faz. E ele, não, mas tem uma coisa melhor pra ti, eu acho que eu vou conseguir. Ele, tem alguém te preparando? Eu falei, não. Aí, do nada, assim, o Pacho começou a me seguir no Instagram. Aí, do nada, ele mandou mensagem. Ô, bem, então... Falei com o paizão aqui, ele viu tuas fotos, ele gostou muito e quer te preparar. Aí eu falei, pô, como assim? Cara, eu nem acreditei no dia de hoje, eu fiquei aqui, ó, eu não acreditei. Falei, pô, você é preparado pelo Pacho, né? Foi em 2023 ali, depois que ele sofreu um acidente no balão, ele era a esposa dele. Eu até vi o vídeo, coitado. Graças a Deus ele ficou bem, né? Mas, enfim, até ele falou, vai ser bom pro Pacho e tal, tá voltando pros atletas ali, né? Depois de tudo que aconteceu. E, cara, eu conheci o Pacho, a gente fechou, a gente foi pro primeiro campeonato ali junto, né, com eu e o Pacho, e pro Correia Classic, e eu fui o campeão overall. No dia ele foi campeão overall, ganhei nas categorias que eu fui campeão overall. Lembrando que eu entrei como teu treinador no bastidor. Então, o Vitor eu botei ele como treinador. Eu fui o teu treinador no bastidor. Ele foi com a excelente treinador pra ficar junto. Eu falei, ó, o Vitor é treinador, por isso que eu ganhei. E aí, galera, depois disso eu acho que a gente fechou, foi em alguns campeonatos, no Moscow Contest. E, enfim, infelizmente não consegui buscar o Pro. E aí em 2024, depois que eu fui no Correia de novo, eu ganhei. Eu sofri uma lesão, uma pequena lesão assim no peito. Aí até mandei pro Pacho, o Pacho ficou todo roxo assim, braço, peito. E acabou que eu falei, vou ter que ficar de repouso, né, parar, só para treinar a perna. Enfim, parei um pouco, e aí eu quis voltar em 2025, até mandei mensagem para ele, mas ele estava preparando o Derek já estava preparando o Ramon para o Olímpia ali, que estava com muitos atletas. Aí ele até mandou, não vou conseguir te dar atenção, infelizmente vai ter que fechar a parceria, né, pô, o cara nunca me cobrou R$1. E a experiência que eu tive foi única. O cara é, além do conhecimento, coração gigante. Sou muito grato por ele, por tudo que a gente passou ali, todos os momentos, preparações. Eles mandavam mensagem, me ligava. Então, um cara assim que sempre me acompanhou. Só tenho a agradecer, aprendi muito. E infelizmente a gente não conseguiu mais fechar a parceria. Então pensei, pô, eu ia me preparar para o campeonato. Falei, não vou fazer um off. Eu vou olhar os meus pontos fracos, sempre a gente vai ter. E aí vou tentar melhorar isso no off, para 2026 voltar com tudo, e vou buscar meu Pro. Que não adianta eu pegar um Pro e não ser competitivo. Vou chegar lá, vou pegar um Pro Card, e vou ficar parado uns 3 anos, ninguém me vendo, mas não vou competir, porque eu tenho que botar massa muscular para ser compatível com os caras no palco, entendeu? Então assim, eu cheguei no meu off agora 136 quilos, e aí eu segurei um pouco, baixei para 130, 131, 128, fico oscilando porque às vezes eu faço a minha dieta completa, né, normal, e aí eu reduzo um pouco, até porque se eu não fizer isso, eu não consigo me manter, ninguém consegue, vai dar problema no estômago, vai dar problema em alguma coisa. Então assim, atleta que come muito, não tem como se não fizer isso, então eu faço, mas eu por mim mesmo, né? Se for um coach, eu vou fazer a estratégia dele, eu utilizo essa estratégia. Aí eu baixo um pouco a proteína, às vezes subo o carbo, baixo o carbo, subo, depois fixo ali e deixo o máximo de caloria possível e vai seguindo. E aí estou em off, mas a história é essa, então eu tive 2 pontos, me preparei em campeonatos, né? Só 2 pontos até hoje. E agora eu estou, como todo mundo sabe, já passou um tempo, mas estamos na expectativa da Casa dos Campeões. É o que a gente busca. Estou bem animado, espero ser chamado para mostrar meu potencial, né, e enfim, tudo que eu sou capaz, porque eu até falo, só me dá o queijo, a faca na minha mão que eu vou fazer acontecer, sabe, se me der tudo ali para fazer, eu vou fazer, não tem essa de ficar reclamando, porque é o que eu gosto, eu falo, eu nasci para competir mesmo, então assim, não é querer falar, botar o peito que eu sou melhor, não sei o quê. Não, não tem isso, na verdade. Na verdade, assim, eu acredito no meu potencial, que eu posso ir longe, e espero que uma empresa também acredite. Então, eu estou muito tempo já brigando, estou na luta já, sabe? Então,
Isso nunca fez com que eu parasse, porque eu nunca tive nenhum patrocínio fixo assim, empresa bancando, pagando, nunca. Sempre foi sozinho até hoje. E não reclamo também, porque é uma coisa que eu gosto, faz porque quer, né? Mas a gente está na luta. Estou disposto a qualquer coisa aí, se me chamarem na Casa dos Campeões aí, depois de passar, né? Você tem tudo isso também. Mas para estar indo em qualquer campeonato que eles almejarem para mim, para buscar nível olímpico. Né? Se tiver que botar o peso aí, o que tiver que usar, a gente vai usar para bater de frente com os caras lá. Eu acredito que a minha altura é boa, 1,76, consegui bater 136 quilos no máximo do off, posso chegar até 140 aí, trabalhando bem, com todos os recursos, então acho que dá para ser bem competitivo com o pessoal. Então essa é um pouco da minha trajetória, assim, passei um pouco por cima, tem muita coisa que aconteceu, né? E se eu for contar tudo, a gente vai ficar umas 12 horas falando. A dúvida que a galera mais tem, Big, é segunda maior pergunta que foi aí, né? Que a gente estava vendo, foi o que eu posso usar, o que eu posso iniciar, utilizando que hormônio eu inicio, se eu inicio, com que idade, o que tu sugere aí, pessoal, o que tu costuma passar? Cara, geralmente o que eu aconselho é, se tu não vai entrar no esporte, no fisiculturismo, não utilize. É muito mais, eu digo assim, quando tu entra nesse mundo do esporte, do hormônio, cara, a primeira vez que tu usar, tu não vai mais querer parar. Porque o que te dá de desempenho, assim, alta performance, que é o que ele vai trazer, não se compara. Então, assim, todo esporte tem. Não é só o bodybuilder, o fisiculturismo, todo esporte tem. O problema é que o nosso esporte é visível, por isso que o pessoal cai em cima. A gente trabalha com o corpo estético. Então, quando tu vê na rua, vamos fazer uma comparação. Vai comprar um pão lá de manhã cedo. E aí na fila do pão tem o cara que é nadador, que ele usa, tem o ciclista, tem o corredor, tem, sei lá, jogador de futebol, tem o bodybuilder, fisiculturista, né? E deixa eu ver outro esporte. O cara do tênis, outro esporte mais parecido talvez com até um lutador de MMA. Nessa fila aqui, quem vai estar mais visivelmente que utiliza hormônio, que tem mais musculatura, que trabalha para hipertrofia? É o atleta de fisiculturismo. Não é o que vai chamar mais atenção, é o que vai chamar atenção na rua. Então, assim, todo esporte tem. Não estou difamando esporte, eu botei até MMA, luta, mas assim, a gente sabe que tem antidoping, tem tudo isso, né? A gente tem até campeonato de fisiculturismo que é natural. Então, assim, só estou dando um exemplo, na verdade, né? Um exemplo de que o esporte em si a gente carrega com a gente. Por isso que ele é visivelmente, nossa, o cara lá utiliza droga. E voltando ali, tipo, quando eu posso começar? Se realmente tu quer começar, eu diria para tu atingir teu alto máximo de nível de musculatura natural. Ainda mais se tu é novo, tem 15, 20 anos, não pense em utilizar ainda. Vai até os 22, 23, 25 talvez. Porque depois que tu começa a utilizar, teu eixo hormonal nunca mais vai ser o mesmo. Nível de testosterona, se fizer um exame ali, eu bato 600, sei lá, não vai chegar nisso. Até depois que tu regularizar ali, vai passar por endócrino, enfim, todo um pessoal especialista nisso, né, médico, tu não consegue voltar como era antes, mesmo arrumando com remédio e tudo mais, não volta. Então, assim, vai fazer talvez uma reposição, mas assim, o pessoal que começa a usar não quer parar mais. Mas o conselho que eu dou é isso, e se for utilizar, tentar esperar o máximo possível, mas se for utilizar com consciência e acompanhamento. Não sai metendo a louca e utilizando qualquer coisa que tem que aparece na mídia, Instagram, YouTube. E aí utilizar qualquer coisa que tem. Não, vai fazer um acompanhamento, faz um check-up, vai fazer exame, passa pelo médico, que é muito mais seguro, né? Pelo amor de Deus. Então assim, meu conselho que eu dou é esse. Eu já comecei muito, digamos que novo não, 21 anos para 22 comecei. E comecei porque eu ia competir.
Mas naquela época ninguém te passava nada. Não tinha o que tem hoje de informação no YouTube, no Instagram. Então era uma época assim que tu aprendia no pelo. Então eu peguei muita coisa assim para utilizar que eu aprendi comigo mesmo, era minha cobaia. Que hoje eu posso passar para alguns atletas conhecidos e falar, não faz assim que vai dar B.O. Não faz assim, não utilize isso aqui dessa forma. Então esse eu acho que tu tem que ter um cuidado essencial, porque é a tua vida, é a tua saúde. No momento que tu tiver a tua família, eu acho que tu vai pensar muito mais nisso. Então, quando tu é novo, tu não pensa muito, vou fazer e tô nem aí. Mas um dia tu vai se arrepender. Então, se for fazer, faz com consciência. Porque depois pode ser tarde. Então, assim, meu conselho quer usar? Pode usar, mas com acompanhamento. Mas eu não aconselho antes dos 21, 22 e estar utilizando, é muito novo. Ainda mais que a gente tem hoje muita competição de atleta natural aí, do bodybuilding e fisiculturismo. E dá sim para chegar no nível bom. Para quem tem genética, dá para chegar no nível bom sim, natural. A gente vê muita gurizada aí que tá subindo no palco, nem aí a gente fica, como é que não é natural assim? Isso não é natural. A gente fica na dúvida até, que os bichos estão grandes. E aí, Big, a terceira pergunta aí que a galera costuma fazer, que chegou a fazer, né? Vamos olhar aqui. Então, a outra pergunta foi, qual que é o mais difícil para você, cut ou off / booking? Então, o mais difícil, para mim, é no off, que é ficar empurrando comida. Mas ambos são difíceis, porque tu chega no extremo, né? No off tu tem que comer muito, ficar empurrando comida para bater o peso. O máximo de peso possível. E manter o peso, então tem que ficar comendo muito. Tanto é que às vezes tu tá para sair para comer uma refeição livre, nem dá vontade, de tanta comida que tu tá comendo. Um off bem feito é assim. E é sempre com comida limpa, né? Muita comida. E o cut em si, eu acredito que é mais cansativo, assim, eu canso muito. O corpo fica fadigado. Mas o pior realmente é ficar sem o carbo. Aí que vem o estresse, vem o mau humor, aí tem que se controlar. Mas para mim, assim, difícil é o off. No cut eu fico muito cansado, corpo exausto, bem fadigado mesmo. Até pelo excesso, às vezes, de treino e cardio, né? Para tentar chegar no maior nível possível aí de espessura de pele, né? De ficar bem seco pro palco. Ambos são difíceis, mas para mim acredito que seja até no off. Ficar empurrando comida é muito difícil, mas a gente faz. São essas perguntas aí, Vitor? Essas foram os tópicos de perguntas que foram mais frequentes ali no Insta, que a gente deu uma olhada, né? E é isso aí. Isso aí, galera, vamos fazendo mais perguntas pra gente, se quiserem colocar nos comentários abaixo aí, a gente vai abrindo a caixa de Pandora para todo mundo aí. Como vocês viram, abri livremente aí o que eu usava de ciclo, tanto cut quanto off, não tem problema nenhum. E o conselho que eu dou para vocês é isso: se for fazer qualquer coisa, procurar um profissional para ter um acompanhamento, principalmente um médico, para estar acompanhando vocês. Que é o mais indicado, né? Com certeza. E espero que vocês tenham gostado. Acompanhe nosso canal, curte, compartilha, clica no joinha lá para ficar sempre atento às novidades. Tamo junto.